dia. Bom, eu queria pedir-vos desculpa por duas coisas. Em primeiro lugar, pelas sanitas no meio da projeção do louvor. Não ia deixar o Elmar ficar com as culpas, né? Eu ainda pensei em tirar a sanita da casa de banho, mas não dava muito jeito. A segunda coisa que eu vos gostaria de pedir desculpa é pela pergunta que eu vos vou colocar. É uma pergunta muito íntima, muito pessoal e não precisam de responder. Fiquem completamente à vontade. A pergunta é: como é que seria a vossa vida sem autocolismo? Talvez alguns das gerações mais antigas ainda se lembrem como é que era, né? Provavelmente vocês nunca tiraram um momento sério para refletir sobre sanitas e sobre autocolismos. E na realidade eu também não, antes de ter preparado esta pregação. Mas as sanitas e os autocolismos são provavelmente das invenções mais espetaculares. E no caso das sanitas, é provavelmente uma das invenções mais antigas. Eu não tenho um fascínio por sanitas. Tirando aquelas alturas em que todos nós ficámos fascinados por ver uma, não é? Mas se nós olharmos para a altura do Império Romano, vocês vão perceber que o conceito que deu a origem às sanitas já estava ali presente. Eu trouxe uma foto para vocês perceberem exatamente aquilo que eu estou a falar. Estas eram as sanitas no Império Romano. Bom, depende do conceito. Mas eles ficavam sentados nestes bancos de pedra, era o que eles chamavam de sanita, e por baixo destes bancos tinha uma corrente de água forte que puxava a água suja e os dejetos para longe, de forma a não acumular o cheiro. Quando nós olhamos para as sanitas como elas são hoje, nós percebemos que o conceito não teve grandes desenvolvimentos. A forma de funcionar não teve grandes mudanças. É mais confortável hoje. Existe uma preocupação e uma noção de privacidade que não existia naquela altura. Se vocês repararem, eles tentavam-se todos ao lado uns dos outros. Mas, desculpa, ali não eram sentados naquela cabine. Era ajoelhado. Está bem? Por isso é que eu disse que eram as mais higiênicas. Porque até mesmo na nossa casa há muita higiene, mas a gente por vezes não sabe quem se senta e como quando vamos sentar outra vez, como é que será, não é? É só isso. Wikipédia não falava desse pormenor. Existe uma maior preocupação com a poupança da água hoje, porque naquela altura a água estava sempre a correr. Havia uma maior preocupação com a higiene. Mas o conceito, a forma de funcionar, já estava lá. E talvez pelo conceito ser tão simples, tão básico, tão prático, não foi necessário de inventar outra coisa. De uma forma simplista, quando nós puxamos ou nós descarregamos o autocolismo, aquilo que acontece é que a água limpa sai do autocolismo e os dejetos, a água suja, eles são empurrados e são substituídos por água limpa. E esta água e os dejetos, eles são conduzidos por um cano que basicamente os leva até ao esgoto. E o cano é colocado de certa forma, chama-se sifão, e vejam as coisas que a gente aprende no Wikipédia. O cano é colocado de certa forma, chama-se sifão, e impede que o mau cheiro passe através das canalizações. Eu estou aqui a dar uma aula sobre sanitas e sobre autocolismos. Precisamente porque todos nós temos uma sanita dentro da nossa cabeça. O grande problema desta sanita é que ela não tem um autocolismo. A sanita que nós temos dentro da nossa cabeça não tem um reservatório de água limpa. Eu gostaria que pudessem abrir em Gálatas 5 e vamos ver o que é que Paulo diz sobre a sanita que nós temos dentro da nossa cabeça. Gálatas 5, do versículo 16 até ao versículo 26.
Já todos encontraram? Gálatas 5, do versículo 16 até ao versículo 26. Aqueles que encontrarem podem colocar o dedo no ar. Só os pastores. Já foi pregado isto aqui, não na tua versão. Bom, é normal que já tenha sido pregado. Ok, eu vou ler. Digo-vos, pois, vivam segundo o Espírito de Deus e não sigam os maus instintos. É que esses maus instintos são contrários ao Espírito e o Espírito contra tais instintos. Se deixarem orientar pelo Espírito, então já não estão sujeitos à lei. São bem conhecidas as obras dos maus instintos: desregramentos sensuais, imoralidades, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, intrigas, ciúmes, iras, rivalidades, discórdias, divisões, invejas, embriaguez, abusos na comida e outras coisas semelhantes. Previno-vos, como já fiz outras vezes, de que os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O Espírito, pelo contrário, produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia, autodomínio. E contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo já se crucificaram a si mesmos com as suas paixões e maus desejos. Ora, se vivemos por meio do Espírito, devemos deixar-nos guiar por Ele. Não sejamos orgulhosos, não nos irritemos uns aos outros, não haja inveja entre vós. Vamos orar. Deus Pai, mais uma vez obrigado pela oportunidade que temos de te louvar como congregação. Pai, queremos te pedir que este tempo de louvor não seja meramente um tempo onde nós cantamos, onde nós ouvimos músicas bonitas, mas que estas letras que acabaram de ser cantadas possam ser vistas, possam ser aplicadas no nosso dia-a-dia. Que esta atitude de louvor não seja aqui aos domingos apenas, mas que ela possa ser transportada para o nosso dia-a-dia, nos nossos trabalhos, escolas, em casa. Te oro também, Senhor, para que tu possas trabalhar na nossa mente, Senhor. Pai, porque é aqui que tudo começa. No nome de Jesus. Amém. A primeira constatação que Paulo faz nestes versículos, neste texto, é que a nossa sanita está suja. Paulo divide estes dois grupos de características, frutos do Espírito e frutos da carne, em dois grupos totalmente opostos. O primeiro grupo chama-se frutos do Espírito. E frutos do Espírito nós vemos características como alegria, paz, paciência, amor, etc. E dentro dos frutos da carne, ou seja, frutos de nós mesmos, nós vemos características como superstição, inimizades, ciúmes, divisões, invejas, entre outros. No entanto, e apesar de Paulo dividir estas características em dois grupos totalmente opostos, Paulo em nenhuma altura diz que nós, os cristãos, só temos os frutos do Espírito e que não temos os frutos da carne. Todos nós temos momentos em que nós lançamos intrigas. Todos nós temos momentos em que nós dividimos em vez de reconciliarmos. Todos nós temos momentos em que nós pensamos mal acerca dos outros. E quando nós deixamos de descarregar o autocolismo na nossa mente, a nossa mente é capaz de começar a cheirar muito mal. E o pior é que as coisas não ficam apenas a nível da nossa mente. Este cheiro é transportado através das nossas ações e através das nossas palavras. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes, quando nós sabemos que alguém está a falar mal nas nossas costas, a nossa primeira tendência não é perdoar aquela pessoa. A nossa primeira tendência não é ir falar com aquela pessoa em amor e tentar perceber o que é que se está a passar. A nossa primeira tendência é nos vingarmos daquela pessoa. E quando eu estou a falar de vingar, eu não estou a dizer que se eu apanhar o César a falar mal nas minhas costas, que eu vou matar o César. Não vou. Mas nós somos extremamente criativos na forma como nós prejudicamos os outros. E às vezes basta uma mentira para desgraçar a vida a uma pessoa. E eu estou a falar estas coisas desta forma porque nós cristãos também lidamos com isto. Nós não somos imunes a este tipo de sentimentos. Não são poucas as vezes que eu tenho inveja
de outras pessoas. Não são poucas as vezes que eu penso coisas erradas acerca dos outros, quando os outros não me deram razões nenhumas para ter este tipo de pensamentos. Não são poucas as vezes, através das minhas atitudes ou na forma como eu falo, que eu divido em vez de reconciliar. O grande problema destes sentimentos é porque, como são coisas... Não está a funcionar. Vão ouvindo com pausas no meio, hein? Tipo DJ. O grande problema destes sentimentos é porque, como são coisas que todos nós lidamos, nós pensamos que são coisas normais. E raramente nós olhamos para dentro e tentamos perceber em que estado está a nossa mente. Então vamos alimentando a nossa cabeça com este tipo de pensamentos. E muitas vezes já agimos, já falamos com base nestes frutos da carne. O facto de todos nós lidarmos com estes problemas não é um incentivo, não é um argumento para nós permanecermos na situação em que nós estamos. Mas devia ser um incentivo e um argumento para nós lutarmos todos juntos contra estas coisas. Para nós levarmos as cargas uns dos outros. Quando a Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros, não é apenas quando o nosso irmão está desempregado que nós devemos ajudá-lo a suportar esta situação. Esta é apenas uma parte de levar as cargas uns dos outros. Mas levar as cargas uns dos outros é também ajudarmos com este tipo de lutas. Paulo diz que estes sentimentos são contrários àquilo que Deus quer fazer em nós. E só por causa deste versículo, só por causa desta expressão, nós já percebemos que a nossa mente é um campo de batalha. E se nós somos cristãos e o Espírito Santo habita em nós, porque habita em todos os cristãos, em todos aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então nós temos que lutar contra estas coisas. Nós não nos podemos render, não podemos fingir que esta luta não é nossa. Nós não podemos alimentar ciúmes, intrigas, invejas e pensar que todas estas coisas são normais. Elas são normais, sim, para aqueles que ainda não têm o Espírito Santo a habitar no seu coração. Aqueles que já aceitaram Jesus Cristo têm que lutar. Porque a Bíblia diz que esta vontade de lutar contra estas coisas é uma das marcas que o Espírito Santo realmente está a trabalhar na nossa vida. É uma das marcas que Deus realmente está a trabalhar na nossa mente. O autor deste texto, Paulo, diz que nós cristãos já morremos para estas coisas. E quando Paulo diz que nós já morremos para estas coisas, Paulo não está a dizer que nós já vencemos esta batalha. Nenhum de nós vai chegar um momento a meio da sua vida e dizer: eu já venci esta batalha. Isso é impossível. O que Paulo está a dizer é que nós agora já não temos gozo nestas coisas. Nós já não temos alegria no meio das murmurações, já não temos alegria no meio das rivalidades, dos ciúmes. Nós agora declaramos guerra a estas coisas. Quando Deus nos alerta para a sujidade na nossa mente, nós podemos cair num erro comum. E o erro comum é tentarmos remover esta sujidade com as nossas próprias mãos. Eu sei que eu acabei de criar uma imagem que não é muito sugestiva antes do almoço, mas pensem positivo, podia ser pior se vocês já estivessem a comer. Mas eu vou tentar explicar o que eu quero dizer com isto. Ao conversar com várias pessoas, eu ouço coisas como: eu não consigo libertar-me da pornografia. Eu não consigo deixar de invejar outras pessoas que têm mais dinheiro do que eu. Eu não consigo perdoar aquela pessoa. Eu já conversei com várias pessoas que tinham um desejo sincero de mudar. Pessoas que evitavam de pensar nestas coisas. Pessoas que fugiam destas coisas. Mas passado pouquíssimo tempo, estas pessoas estavam a cair nos mesmos erros novamente. E porque estas pessoas não queriam viver a sua fé de forma leviana, entravam em conflito, não se conseguiam perdoar elas mesmas. Quando nós olhamos para este texto, para Gálatas 5, nós percebemos que a base do pensamento está correta. Ou seja, estas pessoas não queriam permanecer no pecado. Estas pessoas queriam lutar contra estes pensamentos. Estas pessoas não queriam errar sempre nas mesmas coisas. Mas se nós ficarmos apenas por isto, então a forma de lutar está incompleta. Paulo, a certa altura da sua vida, e numa espécie de desabafo, diz que ele não fazia o bem que queria,
mas fazia o mal que não queria. E Paulo conclui o seu raciocínio dizendo que se ele fazia o que não queria, não era porque era ele quem estava a fazer, mas era o pecado que habitava nele. E este mesmo pecado habita em nós. Todos nós lidamos com o pecado. Da mesma forma que não é possível nós erradicarmos esta sujidade com as nossas próprias mãos, também não é possível nós fabricarmos estes frutos do Espírito, amor, paz, alegria, com base nas nossas próprias forças. A consciência de que nós temos a sanita suja e que não conseguimos limpar esta sujidade com as nossas próprias mãos devia levar-nos a uma conclusão lógica. E a conclusão lógica é que nós precisamos de um autoalcoolismo. Quando eu disse no início da pregação que a nossa mente não tem em si mesmo um autoalcoolismo, não tem em si mesmo um reservatório de água limpa, é porque sem o Espírito Santo nós estamos condenados a viver na imundície. O que Paulo está a dizer, por outras palavras, é que o Espírito Santo é o nosso autoalcoolismo. Os frutos do Espírito que Paulo menciona aqui neste texto, em Gálatas 5:22, não são resultados das nossas boas ações. Não são resultados da nossa capacidade de fazer o bem. A própria expressão frutos do Espírito indica que são resultado do trabalho de Deus na nossa vida. São consequência daquilo que Deus já está a fazer na nossa mente. Alguns anos atrás, pediram para trabalhar com um voluntário num acampamento de verão. E basicamente a minha tarefa era trabalhar na manutenção das instalações. Então pediram para fazer coisas simples, como cortar a relva, como mudar as lâmpadas. Coisas simples que toda a gente gosta de fazer, comparado com o que me pediram para fazer a seguir. A certa altura, pediram para ir limpar uma fossa. Limpar uma fossa é limpar um sítio onde os esgotos são descarregados. Até pensei que fosse uma espécie de uma praxe ou assim parecido. Mas quando eu cheguei lá, estavam lá os trabalhadores da Câmara e o cheiro era insuportável. Só para terem uma noção, cada vez que as pessoas passavam por aquele sítio, elas mudavam para o outro lado do passeio, só para não ter que aguentar o cheiro. Mas pronto, eu fui lá trabalhar. Enquanto eu estava a limpar aquilo, um monte de perguntas vieram à minha cabeça. Porquê que eu tenho que fazer este tipo de coisas? Porquê que eu tenho que estar a trabalhar isto? Porquê que eu tenho que me estar a sujeitar a este tipo de trabalho? E no meio de tanta reclamação, no meio de tanta questão, Deus colocou uma coisa na minha mente. Eu já limpei coisas piores na tua vida. Olho para trás e vejo, por exemplo, o quanto eu era insensível ao sofrimento dos outros. E não era só uma questão de insensibilidade, não era só uma questão de desprezo para com o sofrimento dos outros, eu gozava com a desgraça dos outros. Olhando para hoje, eu não sou nenhum exemplo nesta área, nem sou nenhum modelo. Mas não posso deixar de agradecer aquilo que Deus já fez na minha vida. Quando nós dizemos que Deus não fez nada de especial na minha vida, só porque não temos daquelas histórias que enchem as páginas de um livro, não temos aquelas histórias que é uma mudança radical aos olhos humanos. Quando nós dizemos que Deus não fez nada de especial na nossa vida, nós acabamos por desprezar aquilo que Deus já fez e que está a fazer nas nossas vidas. Ou então não temos a mínima noção daquilo que Deus ainda tem para fazer no futuro. Paulo não diz que nós devemos retirar os ciúmes, as intrigas, os pensamentos imorais da nossa cabeça. O que Paulo diz é que nós devemos substituí-los. Paulo, a certa altura, diz que nós precisamos de adquirir a mentalidade de Jesus Cristo. E é esta nova forma de ver o mundo que vai substituir os pensamentos antigos. É esta nova forma de ver o mundo que vai substituir os frutos da carne. É o Espírito Santo que vai empurrar a sujidade para baixo e vai colocar a água limpa. Funciona como um autoalcoolismo. Por isso, a analogia. Nós precisamos de depender do Espírito Santo neste processo de transformação. É o Espírito Santo que nos vai guiar em toda a verdade.
É o Espírito Santo que nos vai relembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou. É o Espírito Santo que vai convencer do pecado. E quando nós começamos a passar mais tempo com Deus, quando nós damos espaço para Deus falar através da Bíblia e começamos a olhar a Bíblia não apenas como uma fonte de encorajamento, mas também como um livro e palavras de transformação para a nossa vida. Quando nós deixamos que Deus opere e nós deixamos a via aberta para Deus trabalhar, então os frutos do Espírito começam a brotar. Este amor, esta alegria, esta paz, esta paciência começam a crescer dentro de nós. Se nós não conseguimos perdoar, se nós não conseguimos libertar-nos de um vício, então pede a Deus que mude isso em ti. E talvez Deus não vai fazer isto de um momento para o outro. Pode ser um processo, mas isso não quer dizer que Deus tenha menos poder. Por outro lado, nós podemos pedir ajuda aos nossos irmãos. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. E talvez por causa do nosso passado, da nossa herança, nós fugimos deste versículo. Mas aquilo que Tiago está a dizer quando diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, não é num sentido punitivo. Não é eu vou ter com o Arménio e digo o que é que eu estou a pensar, o que é que eu estou a fazer, e o Arménio vem com uma lista de castigos, de coisas que eu tenho que fazer para... Não é assim. Aquilo que Tiago está a dizer quando diz confessar os vossos pecados uns aos outros é no sentido de prestação de contas. É no sentido de encorajamento mútuo. É no sentido de crescermos juntos. Muitas vezes, a minha mente é capaz de estar mesmo muito suja. E não estou a dizer isto porque é de bom tom partilhar algumas fraquezas aqui de cima. Mas estou-vos a dizer isto porque é verdade. Muitas vezes eu alimento tantos pensamentos negativos que eu vou completamente abaixo. Muitas vezes já me apetece fugir das pessoas de quem eu estou a pensar mal. Muitas vezes fico com medo de desistir das pessoas por causa das frustrações. Muitas vezes fico com medo de ficar tão amargurado por causa que as pessoas não cumpriram as minhas expectativas e fico completamente isolado. Muitas vezes fico com medo de perder o amor pelas pessoas. Fico com medo de perder a alegria de servir a Deus. Eu estou a dizer estas coisas porque tu não estás sozinho com as tuas lutas. Não estás sozinho com os teus pensamentos. Para além de nós termos uns aos outros, porque é isto que é viver em comunidade, Deus deixou-nos uma promessa em Filipenses. E a promessa que nós temos em Filipenses é que o Deus que começou a boa obra é o mesmo Deus que vai continuar a aperfeiçoá-la. Esta é uma luta que nos vai acompanhar para o resto da vida. Como eu já disse, ninguém vai chegar a meio da sua vida e dizer eu já venci esta batalha. Mas o facto de ser uma luta que nos vai acompanhar para o resto da vida não é uma luta da qual nós possamos desistir. Então, o nosso papel neste processo, basicamente, é não nos resignarmos com o pecado. É não pararmos de dar luta. O segundo aspecto é deixarmos a via aberta para cooperarmos com Deus. Porque este trabalho de transformação não é um trabalho que nós fazemos para Deus. Não é uma série de metas que nós colocamos, que nós queremos ver cumpridas na nossa vida. É um trabalho que Deus faz em nós. Vamos orar. Deus Pai, obrigado porque realmente és Tu quem operas esta transformação em nós.